Fala pessoal, estamos começando mais uma viagem na Argentina. Acabamos de desembarcar do MSC Harmonia e agora começa o nosso roteiro de 6 dias na Argentina, em Buenos Aires. Agora a gente vai caminhar um pouquinho, tem que matar um tempo, tem a gente pegar um Airbnb e tem que esperar o horário do check-in. Agora são exatamente 15 para as 11 da manhã. Vamos caminhar para um lugar mais tranquilo, um cafezinho, alguma coisa nesse sentido. E a gente mostra para vocês então quando chegarmos no Airbnb. Belezinha? Até já. A gente já pegou um cafezinho, não tem o que fazer, tem que matar o tempo, né? Então a entrada no Airbnb vai ser só às 3 horas. E a gente também não tem as instruções de check-in, então o que a gente fez? Bom, tem que matar um tempinho, vamos tomar um cafezinho. Aqui do lado tem uma casa de câmbio. Eu troquei uns pesos argentinos, R$150. Me deram 24 mil pesos argentinos. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas de toda forma não troquei todo o valor que a gente tinha. A gente vai descobrir numa outra casa de câmbio também se a cotação valeu a pena ou não. E agora o que nos resta é esperar. Mi corazón, ven y mueve tu cuerpo al sol. Las luces brillan, la fiesta empieza. El reggaetón nos enloquece. Dame la mano, vamos a bailar. Siente el ritmo, déjate llevar. No importa el lugar, no importa el momento. La pista de baile es nuestro sustento. Esta fiesta tiene los juegos mecánicos. Ajá. Pues entiende, ¿no? Juegos mecánicos. Juegos mecánicos me dice como de un parque de... Exacto, de diversiones. Claro. Es el más grande de Latinoamérica. Más grande de Latinoamérica. Yo pensé que era... Dicen que es el más grande de Latinoamérica. Yo pensé que era de Brasil, el Beto Carrero. No sé si ya no, escuchaste. Pero, vos mire ahora y sáquese la duda. Claro, sí, seguro. ¿Y qué te iba a preguntar? Hoy en la noche hay lugares que hacen cenas específicas de Navidad, ¿cierto? Sí, sí. ¿Te viene alguna en la cabeza? Depende que quiere chantar, pastas, carnes. Queremos la experiencia, puede ser carne, pasta, lo que sea. Mira, puede ir a la parolacha. Parolacha. La parolacha, la mala palabra en italiano. Ok. Ahí puede comer muy buena pasta, un poco de carne, muy poco, pero mayormente pez y pastas. Bien. Y no sé si hay que pedir reservas. Perdón, ¿eh? Tranquilo. Vos se tiene que, por ejemplo, vos va a estar en un hotel o va a estar en un restaurante. Un Airbnb. Airbnb. Usted tiene que llamar, a ver dónde puede llamar. Vos googleé la parolacha. Já. La parolacha. Chegamos. Opa, já vai? Uau. Chegamos no nosso Airbnb, finalmente. Coisinho bem legal. Vamos ver aqui essa porta. Estamos descobrindo junto, hein, galera? Ó, um banheirinho. Que chique. Que chisque. Olha só. Cozinha bem equipada. Tem um forninho, micro-ondas, tá bom? Será que deixaram uma comidinha pronta pra nós? Acho que não. Não, mas bem legal, bem completinho. Bem bonito. Cama, TV, good. Ó. Arzinho condicionado. Uma sacadinha. Aí a gente fica muito feliz com isso. Que lindo, amor, olha. A gente veio falando com o Uber, disse que a gente está numa excelente localização. É o bairro Palermo, a gente está bem no coração do bairro Palermo, tem farmácia, tem mercadinho, tem restaurante, tem praça, tem lugar turístico. Então agora a gente vai se organizar aqui, organizar as coisas, arrumar nossas coisas da mala, tirar, organizar no armário, enfim. A gente vai no mercado fazer umas comprinhas pra... Né, a gente precisa comprar água, comida, bolachas, enfim, essas coisinhas básicas. E a gente volta com vocês. Vamos atualizando. A gente está aqui no shopping Alto Palermo, Buenos Aires.
comprando um chip bueno. Perdão? Não se pode gravar? Depois da gente ser cortado pelo segurança do shopping, dizendo que não pode gravar, a gente tá sendo meio vida louca também, tá gravando. Uau, que vida louca. Mas a gente tá na parte de Tá numa fora área também. pública, por que não poderia gravar, sabe? Mas enfim, a gente respeitou. E agora vamos comer, a gente precisa almoçar, a gente tá no shopping Alto Palermo. E pegamos um chopinho e a Bruna pegou um Aperol Spritz. E é bom lembrar, saúde. E é bom lembrar que a gente veio aqui atrás do chip de internet, né? A primeira coisa que a gente precisava resolver, então agora nós dois estamos com internet, que a gente comprou aqui na Claro. E aí agora sim a gente consegue resolver a nossa vida aqui na Argentina. Exatamente, não tem como ficar sem internet. A gente tinha comprado um chip que funcionou no Uruguai, mas na Argentina só no 3G e ele funcionava quando ele bem queria. Então, Tava bem difícil. não tem como a gente resolver nada dessa forma, chamar Uber, Google Maps, procurar as coisas, os locais. Claro, tem o Wi-Fi do Airbnb, Mas fora enfim, de casa. fora de casa a gente precisa ter internet, né? Então, já resolvemos isso, agora daqui a gente vai ao mercado, comprar umas coisinhas, água, desodorante. Já Bruna, senão vai ficar com cheiro andado, né? Uma coisa. Media e outras coisinhas mais, e a gente vai atualizando vocês. E aí, qual vai ser o rango de hoje? Mostaça. Mostaça? Hamburguesas. E qual que é o hambúrguer que tu vai pegar? É um com cheddar. E como é que fala monstruosa? Monstruosa. Não, tem que comer o... Monstruosa. Isso. Para. Olha lá. Ali, ó. Monstruosa. Monstruosas. Aí, galera. Big Bang Cheddar. A Bruna é fanzaça do cheddar. Eu nem lembro o que eu peguei. Ah, é o concorrente do... É o não sei o que eu teste. Bem parecido com os lanches do McDonald's, a gente achou. Até os nomes, esse aqui chama alguma coisa taste, é bem parecido. É o tal do copia, mas não faz igual, né? Vamos ver se é bom, né? Exato. Bora ver. A gente foi num restaurante que é Mostaça. Quem não sabe, mostaça é mostarda em espanhol. E aí eu pedi molhos, né? Eles me deram uma embalagem amarela. Eu jurei que era mostaça, mas na verdade é maionese. E aí a Bruna agora tava praticando aqui na mesa, ela vai lá pedir mostarda. Tienes mostaça. E por que a gente tem um restaurante de mostaça e não tem mostarda? Não faz sentido. Eu vou embora pro Brasil. Fui lá pedir mostarda e ainda meti um porfa, tá? Deitando no espanhol. Pessoal, a gente veio aqui na Zara, na Argentina, pra dar uma olhada como é que estão as coisas, o que tá usando por aqui. E a gente tá desacreditado nos preços. Uma blusinha mais básica, assim, pra usar de exemplo, 89 mil pesos, seriam 520 reais, mais ou menos. Então a gente tá bem impressionado com o valor das roupas aqui em Buenos Aires. Não tem nada, tá tudo nessa faixa, Tá né? tudo nessa faixa, blusinha, tudo 99 mil pesos, 89 mil pesos, tá bem caro. Comendo alfajor, 70% cacau, muito bom. E os alfajores argentinos são os melhores do mundo. Eu não sei se o Havana é argentino ou não, mas é bom pá. E onde a gente tá indo? Agora partiu o mercadinho, comprar água, as coisinhas, o desodorante do CC da Bruna. Eu vou parar. Café, pra essa semaninha que a gente vai passar no nosso quartinho. Exatamente, simbora. Bora. $4 o quilo. $4. É, galera. Mostra o queijo. Tá caro, hein? 4 mil pesos são mais ou menos $4, $3,50. Cara, sei lá, 222 gramas de queijo. É alto. É alto. É, mas tá tudo bem alto, né? Tudo bem alto. O leite sai a basicamente $2 o litro. É. Faz a conta, R$12 a caixa de leite. O litro de leite. É, pois é. pauta. Que a
gente chama de avocado. Tá bem bonito o avocado, mano. É? Uhum. Eita, derrubei um pimentão. Quanto avocado? Aqui que tem de hortifruti. Olha como é barato. Como é barato esse preço. O quilo do avocado no Brasil tá, sei lá, R$30. É, Aí tá, ó, 699 pesos. falta. Menos de... Ó, não, a unidade, entendi. A unidade. Unidade. Ah, mas mesmo assim tá bom, né? Vamos supor que tá o quê? 60 centavos de dólar a unidade? Tá bom, tá melhor que no Brasil. Vamos levar? Vamos. Eu ia falar que quando a gente tá no Brasil, principalmente no litoral ali em Santa Catarina, que tem bastante turista argentino, a gente repara muito como as roupas são diferentes, né? As meninas usam aqueles tamancos mais altos, papete, umas roupas mais diferentes. E aqui eu tô achando bem comum, assim, bem parecido com o do Brasil. Não tá tão diferente. Só isso que eu achei curioso. Aqui tem muita daquelas... Não sei se vocês conseguem ver, mas... Banquinhos. Aqui, ó. Tem uma banquinha de flor. No outro lado da rua, que é na frente do mercado que a gente foi, tem outra barraquinha de flor. Cada quadra quase tem um. A cada quadra tem uma barraquinha de flor. Agora a gente tá aqui esperando o Uber pra voltar pro APzinho. Ele está a 13 minutos de distância. Mostra aqui a gente com a sacola do mercado. Esperando o nosso Uber. Pessoal, a gente comprou algumas coisinhas pra ter aqui no nosso quarto. Mais pra tomar café da manhã, né? Porque almoçar e jantar a gente provavelmente vai comer na rua. A gente comprou algumas coisas básicas, pãozinho, ovo. Compramos algumas frutas, leite, café. Coisas bem básicas, assim. Queijo. E essas coisinhas todas deram quase 30 mil pesos. Isso dá quantos reais? Mais ou menos uns 28 dólares, vezes 6, 150, 170 reais. Caro. Caro. A gente comprou avocado. A gente comprou... Isso aqui, a gente ficou muito na dúvida do que é. A gente não encontrou requeijão, essas coisas que a gente tá acostumado. Mas a gente encontrou esses cremes de queijo. Então a gente trouxe um pra provar. E água, né? Água e um tomatinho. E é isso. A gente ia pedir um delivery, mas pesquisamos em diversos aplicativos e a quantidade de deliveries abertos é tipo, tem 2, 3 restaurantes. A gente imaginou que isso pudesse acontecer, mas quis tomar um risco mesmo assim, até porque os lugares que estão servindo janta de Natal, a ceia de Natal e tudo mais, é tipo 500, 600 reais por pessoa. E tudo com reserva antecipada. E tudo com reserva antecipada. Então a gente meio que se ferrou nessa. E agora o que a gente vai fazer é bater perna porque a gente precisa comer. Em últimos casos a gente come um pãozinho com ovo em casa, mas não é o que a gente quer. A gente vai aproveitar que a gente está em Palermo, é um bairro cheio de bares e restaurantes. E a gente viu que tem alguns aqui por perto, mas no Google a gente não consegue ter certeza se está aberto ou não. Então a gente vai bater a perna, dar uma voltinha e ver o que a gente encontra por aí. Se não, tem um Mac aqui pertinho também. No último caso é o Mac ou o pão com ovo, mas aí a gente avisa. Bom dia galera, estamos aqui no nosso segundo dia na Argentina. Ontem a gente ia sair para jantar, não deu certo, a gente ficou de pedir delivery, mas o delivery não tinha nada aberto, tinha umas opções que não eram nada bem avaliadas. Resumiu que a gente saiu para dar uma voltinha para ver se encontrava algum restaurante e encontrou um hot dog. Trouxe ele para casa, comeu e dormiu, porque ontem a gente estava muito cansado. Mas hoje, a gente já, como a gente passou no mercado ontem também, hoje a gente está tomando um cafezinho da manhã. Bem no capricho aqui, feito pela Bruna. Vou mostrar aqui pra vocês. Temos um pãozinho com cafezinho com leite, um queijinho e um ovo mexido com tomate, salsinha. Isso aqui que a gente encontrou que eu não sei bem o que é. Tá? Eu abri ele pra ver. Ó, um queijo, o quê? Queijo untable.
Não sei o que é isso, mas vamos descobrir. Fala galera, estamos aqui indo almoçar. Hoje é o dia 25 de dezembro, é o dia de Natal. O lugar que a gente escolheu para almoçar vai ser o La Cabrera Restaurante. Ali é muito conhecido por ter carnes na brasa, a famosa parrilla argentina. É um lugar que tem vários outros locais do mundo também. Acho que tem no Chile, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Então as expectativas estão bem altas para esse lugar. E um dos poucos lugares que a gente encontrou aberto, né? Porque também. como é feriado, no Brasil a gente até encontra bastante coisa aberta, assim, no Natal, né? Um assadão. Mas aqui eu saí de manhã até pra procurar uma farmácia e não encontrei nada aberto mesmo. Então La Cabrera foi uma das poucas opções que a gente encontrou aqui pertinho. E agora então a gente vai fazer uma caminhadinha de 17 minutos. Mas para conhecer os arredores também, a gente podia chamar Uber, tinha Uber disponível e tal, mas a ideia realmente também é caminhar e mostrar para vocês como é que é o caminho até lá. Isso aí. Chegamos no La Cabrera com uma filinha de espera. A gente já colocou os nossos nomes lá. Tô ouvindo bastante inglês, então é um lugar bem conhecido internacionalmente. Agora a gente tá dando uma olhadinha nos preços, né? Aqui tem um menu, mas não tem os preços, mas se a gente bota aqui tem uma salada Caesar, 15 mil pesos argentinos. Isso equivale a mais ou menos uns 15 dólares pela salada Caesar. Mas a gente não encontra coisa mais barata que isso, e ainda mais falando de um domingo de Natal. Domingo de Natal não, feriado de Natal. E como é um dos poucos lugares que tá aberto hoje, tá bem cheio. Isso aqui é tudo gente esperando para entrar. Aqui fora tem algumas mesas também e o restaurante lá dentro. Então agora a gente vai esperar. Espera ser chamado e a gente comer. vai almoçar. Aí a gente mostra pra vocês. Muchas gracias. Salud. Salud. Fazer? Ó, a gente ganhou isso aqui de cortesia da casa. É purê de maçã. Esse aqui é purê de batata doce. Esse é de maçã. Esse aqui é milho com queijo. Que é um alhinho assado. E esse que eu esqueci. Eu também esqueci, não lembro. E aqui tem cenoura, ovo. eu acho. Pode ser, acho que é de cenoura. Abóbora ou cenoura, alguma coisa assim. Abóbora. Abóbora. E esse aqui é um ovinho. Não sei, acho que é aspargo. Parece um creminho de milho. Aqui uma saladinha Caesar que a gente pediu. Muito apetitosa. Ainda falta carne, mas logo vem. Gente, chegou agora toda a nossa comida. Olha isso aqui. Nosso bife de chouriço. Aqui tem molhinhos, um molho vinagrete, uma farofa, purezinho de batata, salada, aqueles outros purês que a gente apresentou, um pãozinho. Tudo muito bom e muito bem servido. Adelante. Perfeito. Gracias. Aquí tenemos mayonesa con chimichurri. Ok. Estos son persillas de curry que es similar a la farofa. Ok. Una vinagreta que tiene milio tostado para probar. Excelente. Gracias. Gracias. Uau! Carinha da felicidade. Galera, que almoço foi esse? Que experiência! Esse La Cabrera aí tem uma comida bem cabreira. Porra! Não, sério. Uma carne assim, ó. A gente pegou um bife de chouriço.
com acompanhamentos de batata, purê de batatas e salada Caesar. Só que aí no meio do caminho a gente ganhou uma bandejinha de brinde, que era de cortesia, que era purê de cenoura com purê de abóbora, com um alhinho assado, veio também um ovo com gema mole e aspargos. Tinha, claro, o couvert, que era aquele pãozinho que vinha com molinho de tomate e azeitona, enfim. Vocês viram aí no vídeo. Mas sério, que experiência, uma das melhores comidas que eu já tive o prazer de comer. A última vez que eu comi dessa maneira assim, com tanta vontade, com tanto prazer em comer mesmo, foi lá numa churrascaria em São Paulo, que eu fui neste ano. Olha como o português bem dizido, né? Não se corrige. Neste ano, porque é o ano que a gente tá. E sério, assim, mas a experiência desse La Cabrera é sensacional, super recomendado. A gente viu no Google, tem, sei lá, mais de 1.700 avaliações positivas. E a nota 4.3, se eu não me engano, quase 5. Quase 5, ou seja, todo mundo avalia muito bem. TripAdvisor também, todo mundo avalia muito bem. Então assim, a gente tá, de verdade, deveras bem impressionado. Arte urbana. Galera, aqui em Palermo, todos os barzinhos, restaurantes, ou seja, os lugares que você vai vendo na rua, eles têm um grafite. Então aqui tem inclusive muitos passeios de Street Art Trip ou Street Art Tour, como eles vendem. Tem muito gringo que vem pra cá, europeu, americano, que é justamente para fazer esse tipo de rolê, ou seja, não exclusivamente esse rolê, mas sempre faz parte desse rolê deles. É uma parte importante do turismo aqui, né, na Argentina. E aqui você vê, por exemplo, olha esse aqui, esse miau. Ó, grafite. Esse, sei lá, esse VOP top. Grafite. Tem um muro bem grande aqui. Tem outro murão aqui do lado esquerdo. Mais grafite. Então, bairro Palermo, a gente basicamente se hospedou aqui. Escolheu esse bairro porque, não pelo grafite em si, mas por esse ambiente mais jovem, com bar, com restaurante. Você consegue ver um pouco da cultura de Buenos Aires, tem boa comida, igual o restaurante que a gente foi agora. E é um bar seguro, né? E é um bairro. É um bairro bem seguro, com bastante coisa próxima. Então, ó, inclusive agora, galera, tá rolando um tour em inglês, tá? Deixa eu filmar aqui uma partezinha pra vocês. Has been selected by many magazines and websites around the world as one of the 10 coolest places or neighborhoods in the world where you can live. But you need to know that this hasn't been like this forever, right? Actually, if you came here just 30 years ago, this area of Palermo was an area full of very small houses. The people was the descendancy of the immigration. A lot of places O pessoal tá animado aí. Olha o que eu achei no Instagram. Tá O que gravando? você achou? Tá gravando. Tem um arroba de Instagram ali, Pinta Argentina. E eu procurei aqui, ó. É uma rota sociocultural. Deixa eu tentar aumentar o brilho. Ver se... Não, já tá no máximo. Enfim, eles não dá têm... ver, mas depois a gente bota aí pra vocês verem. Eles têm aqui essas rotas mesmo de pintura e grafite pela cidade. Como se fossem grupos de artistas que vão pintando a cidade e fazem parte de uma comunidade. Uma coisa que a gente queria falar também, né? Como tem quiosco? Esses quiosques, a gente já encontrou algumas redes aqui. A gente encontrou o Open 25, 365, que chama 365, que é mais completo. Que são vários quiosques assim que ficam abertos, alguns até 24 horas. Esses miseráveis aqui, ó, querem roubar todo o meu dinheiro. Já roubam no Brasil, vão roubar na Argentina também. E tem de tudo assim, são conveniências abertas 24 horas por dia. Muito legal, mano. Um barzinho. Burger joint. Joint é outra coisa, hein? E aí, galerinha? Estamos caminhando novamente em Palermo. Agora para ver um pouquinho da vida noturna por aqui. Lembrando que hoje ainda é dia 25 de dezembro, não tem muita coisa fechada. Mas nada impede a gente de tomar uma cervejinha. Não, A gente pesquisou aqui
Tem esse temple, que seria casa temple, na língua deles, né? Tem vários pra cá, ó. Tem aqui, ó, Bastante gente na rua. Rebelión, Biba. E pra rua inteira tem vários, né? Lá pro finalzão da rua também tem alguns bares Vai abertos. dentro mais pra mostrar. Se dá pra gravar. Onde você quer? Pra cá? Daqui. Ó, tem um monte de coisa aberta pra lá. E acho que a gente vai meio que ir um pouquinho em cada bar. É, conhecer o que tem por aqui. Tomar um chopinho num bar, tomar outro chopinho em outro. Bora. Bora ver, bora ver. Tranquilager, 4.350. Aí, ó. Você tá aqui fora? Pode ser. Vou sentar ali, talvez? Pode ser? Vai lá, então. A gente já tá sentado aqui no Temple. Eu pedi um chopp de trigo, bem interessante, é da marca própria deles. A Bruna pediu um suco de momelado. A gente não sabe o que é, mas a gente vai descobrir agora. A gente tá aqui sentadinho, olha só. Bem agradável. Logo tem mais. A gente cansou de esperar ali no Temple Bar, Casa Temple. É, a gente ficou uns 15 minutos esperando por uma cerveja. Uma cerveja e um suco. Meu Deus, que absurdo. O bar vazio. Então, sei lá. A gente só levantou e entrou pra gravar. E Tá vamos indo achar pra outro outro, né? lugar. A gente só pediu uma cerveja e é o que a gente quer provar. A nossa intenção também não era ficar muito, né? Porque a gente quer conhecer vários bares, então era só tomar um drinkzinho e ir embora, mas demorou. E aqui já tem outros bares, ó. Muito bonito. Tem bar ali a Las Petunias. Isso ali é mais chiquezinho, hein? É um restaurante. Pra lá, ó, lá pro fundo, lá pra lá, ó. Tem mais. É uma quadra, quase 2 quadras, né? Só de bar. É, Bares e restaurantes. por aí. Vamos atravessar aqui. Eu vi ali umas 10 torneiras de chopp. É isso? Aonde? Aqui nesse lugar, né? Ah, é verdade. Vamos ali ver? Ó, um lugarzinho bem legal. Bom. Eu vou ser sincero, tá? Não sei se é porque eles não gostam de brasileiros ou porque brasileiros atendem muito bem. Mas, meu Deus, pessoal bem difícil. bem antipático, tá? E trata, ou seja, eu tento sempre manter o respeito. Eu mantenho o respeito, sou gentil. Oi, tudo bem? Boa tarde, como vai? E mesmo assim. Alguns nem sequer respondem teu boa tarde. E pensa na carinha, aquela carinha bem. É quase como se eles estivessem fazendo um favor de estar atendendo a gente. É bem complicado. Não sei se a
pelo Natal, porque a gente chegou ontem. Não. Bom, a gente chegou na véspera, né? Eu acho Não tem que nada a ver com o Natal. Acho que é não. mais o jeito do pessoal mesmo. Inclusive na rua, assim, as pessoas quando te ouvem falando português, te olham e não é aquele olhar de curiosidade, ou tipo, estão falando outro idioma, é um olhar de julgamento, assim, ruim mesmo. Ficam te exatamente. encarando. Mas em contrapartida, minha cerveja já chegou em menos de 3 minutos. Obrigado, graças. Veio com um amendoinzinho. Tava bom o shopping, mas eu, como um bom blumenauense, eu sei que tem shoppes melhores por aí. Não querendo ser muito crítico, né? Mas... Ó, o Minga que a gente viu hoje à tarde. Minga. A gente tinha visto, a gente pensou em vir almoçar aqui e tava fechado. Bem bonito, mas é mais restaurante, né? Não é Parrilha bem- argentina. Não é bem o que a gente tá procurando hoje, mas muito bonito. Não sei se muito pra lá tem mais coisa. A gente pode dar a volta nesse e ir pra outro. Pode ser. Esse aqui, interessante também. Mais jovenzinho. Chopp ria. Tome um chopp e saia rindo. Engraçado. Chopp de aficionados pelo futebol. Tirar uma foto com o nosso amigo. O que você quer fazer? Tirar uma foto com o nosso amigo. Tirei, pô. Tô feio maratona. Tô tirando. A gente pediu uma pizza de pepperoni. Ela parece muito apetitosa. O cheiro aqui dentro desse barzinho tá maravilhoso. E pra acompanhar, umas tirinhas de frango com um molho de pimentão, um pouquinho apimentado, e um molho barbecue. Baila, baila conmigo, que yo el paso